Oi, tudo bem? Espero que tenham passado a semana bem, o fim de semana super bom. Estejam todos bem. Todos bem, a pessoa não está muito bem, né? Gente, durante a semana, acho que foi na terça. Oi, Camila, tudo bom? Durante a semana eu larguei, acho que foi na terça-feira, lá no Face, os hidrocarbonetos. Beleza, Camila? Que bom que a gente tá tudo certo com a gente, né? Nessa pandemia aí, a gente tá sempre esperando que esteja tudo certo, né? Eu coloquei lá os hidrocarbonetos importantes, gente, que nós falamos a semana passada, né, sobre a função hidrocarboneto, o alcano, e eu falei para vocês da parte teórica, né, dos hidrocarbonetos alcanos importantes que são cobrados principalmente no Enem. O URGS não costuma cobrar tanto quanto o Enem. Então, esse material que eu coloquei, que acho que foi na terça-feira, dos hidrocarbonetos importantes, eu vou passar com vocês aqui, apesar de ser todo teórico, né? Para a gente ver o que realmente pode ser cobrado, né? Desses alcanos que podem vir a aparecer nas questões teóricas. Gente, hoje eu não vou aparecer aí para vocês, né? Porque eu fiz um esquema aqui, consegui fazer um esquema com o meu Note, a TV, só que eu estou usando a câmera do Note e fica muito sensível, qualquer movimento que eu faça no Note, ela desconecta, né? Então eu vou deixar só aqui a imagem do PowerPoint, de vez em quando, né, eu dou um oi para vocês aí, mas eu não vou aparecer, também não importa, né? O que importa é a matéria, né, gente? E vou passando aqui então os slides, né, pra gente ir conversando. Eu acho que fica melhor para vocês visualizarem, né, uma tela assim. Eu já fiz vários testes aqui e eu acho que foi o que melhor ficou a imagem para vocês. Tá? Então, esse aqui, gente, vou voltar aqui. Tá passando, que legal. Então, primeiro, gente, esse aqui vocês sabem que na prova de natureza do Enem ele é, né, uma estrela, ele aparece muito. Então, é aquilo que a gente comentou na semana passada, a gente precisa saber que ele é formado pela decomposição de matéria orgânica sem oxigênio, anaeróbica, né, portanto, e ele é muito inflamável e é o mais simples dos hidrocarbonetos, porque não tem ninguém com menos, né, de um carbono para que seja composto orgânico. Então, metano é o mais simples dele, gás dos pântanos, né? Inalado, ele é tóxico, né? Dá várias alterações, pode dar desmaio, pode dar problemas cardíacos se muito inalado, né? E a liberação dele acelera, claro, né, o efeito estufa, porque ele é um gás, né? E ele, lembra que eu falei para vocês na aula do lixo, foi presencial ainda, sobre os aterros sanitários, né? E que tem o recolhimento do chorume, que é aquele líquido escuro, com odor bem característico, bem forte, que se forma a partir do lixo orgânico. E que nos aterros sanitários, então tem aqueles caninhos para liberação do metano. Então, essa lixo orgânico, né, que vai formar o biogás, que caiu numa questão do Enem 2016, né, sobre a pessoa que estava passeando com um cachorrinho lá e recolhendo as fezes, e depois essas fezes eram colocadas no biodigestor e usadas como iluminação. Então é um dos principais constituintes do gás natural também, né? O gás natural, gente, ele pode ser extraído das plataformas marítimas, né? Marítimas, a pessoa hoje não está falando direito, ou locais terrestres, né? Bom, ele é o que se utiliza atualmente, né, o GNV nos automóveis, gás natural veicular. Então tem que ter um tratamento para tirar os resíduos de enxofre, porque como ele vem das plataformas, né, vocês sabem que o petróleo ele tem sempre uma quantidade grande de enxofre, principalmente o petróleo brasileiro. Até os eram muito pequenos ou nem eram nascidos, acho que nem eram nascidos. Na época que começou a se colocar nos automóveis, né, para a liberação
Até o meu cachorro começou aqui a chorar, gente, não liga, daqui a pouco ele para. Então, o que que acontecia? A gente tinha os catalisadores nos automóveis, né, para diminuir a produção de gases tóxicos ao ambiente. E essa liberação de gases nos carros brasileiros liberava um odor muito característico de ovo podre. Porque o catalisador ele tinha uma tecnologia importada para gasolina dos Estados Unidos, gasolina europeia, que não tem tanto enxofre. Então, muitas vezes a gente parava atrás de um carro, numa sinaleira que tinha catalisador e sentia aquele odor característico, que é o enxofre. Então, uma das coisas que é importante a gente saber é que o petróleo, ele sempre tem enxofre, porque nós temos enxofre embaixo na crosta terrestre, né? Então, uma das coisas que tem que se fazer no tratamento do gás natural é a retirada, né, desse enxofre para torná-lo menos poluente. Então aqui os usos dele, a título de curiosidade de vocês, porque na maioria das vezes não vai ser cobrado, né? Aonde é usado, o que eles cobram é a formação, né? Então aqui é só título de curiosidade mesmo, né? As caldeiras, forno, estufa, ferramenta de corte. Propano e butano, uma mistura bem importante para nós, né? O GLP, gás liquefeito de petróleo, né, que a gente usa direto, né, nos nossos fogões aí e nos aquecedores a gás, né? Então, o propano e o butano, gente, eles já caíram na URGS mais de 4 vezes, né? A gente sabe qual é a mistura deles. Tem o C3H8 e C4H10, né? Vocês podem ver, já comentei com vocês, né, nos caminhões de entrega de gás, que muitas vezes vem em cima ali o butano. Outro importante, bom, aqui do GLP, uma coisa que é importante que eu botei no material aqui, gente, que muitas pessoas me perguntam, mas a gente sabe que os hidrocarbonetos até 5 carbonos são gasosos, né? Propano e butano tem menos de 5 carbonos, são gasosos, sim. Só que o processo de produção no envasamento nesses botijões de aço que a gente tem aí, ele é mantido sob pressão e ele vai ficar, então, na forma líquida. Por isso a sigla, né? GLP, gás liquefeito de petróleo, portanto. Gasolina, que nós vamos trabalhar em combustíveis, né? No final das funções orgânicas, eu vou dar uma aula para vocês só de combustíveis, de combustão deles, né? De efeito no efeito estufa, né? Então, o combustível de origem fóssil, claro, né? Ele vem do petróleo. A sua composição aqui e as aplicações, né? A gente já está aí sabendo, né? Combustíveis de automóvel, a maioria delas. E o refino do petróleo é onde vem a origem. Lembram lá, né, dos processos de separação de mistura homogênea? Ele vem da destilação fracionada do petróleo. Então é importante a gente saber sobre ele, que ele é usado, né, para gasolina de aviões. Não preciso saber que é de 5 a 10 carbono, né, nos aviões. Gasolina para automóveis, de 4 a 12 carbonos, portanto ela é uma mistura. Então o que eu preciso saber é os tipos de gasolina, né, para o Enem, muitas vezes eles colocam. A gente tem a A, B e a C. Todo mundo aí vê nos postos, né, de combustível, gasolina C, que é gasolina comum. Então, na verdade, são 3. A A, que é a gasolina produzida pelas refinarias, né, que é a gasolina que a gente usa. A B, só as Forças Aéreas Brasileiras podem usar. E a C é a A. Só que a A com o álcool. É aquela mistura que a gente usa, né? Que na verdade os carros flex, aliás, eles precisam ser flex, os carros brasileiros, não para te dar a opção, ou tu bota álcool ou tu bota gasolina. Não. É porque a nossa gasolina tem álcool. E se nós tivermos um carro com um motor adaptado só para gasolina, o álcool é muito corrosivo, vai dar problema, né? Então nós precisamos ter um motor adaptado para os 2 tipos de combustível, porque a nossa gasolina tem os 2 tipos, né? Então eu não vou ter nunca apenas a gasolina, sempre vai ter uma quantidade de álcool. Isso o Enem cobra bastante, que a gente vai ver detalhadamente em combustível, tá? Só estou colocando aqui para vocês a introdução, né, da parte teórica dos hidrocarbonetos alcânicos. Então essa C que a gente está acostumado a usar sempre vai ter o álcool anidro, né?
e aditivos detergentes, né, para ajudar a limpeza do motor. E o que importa bastante é a octanagem, a gente já falou muito sobre ela, né, o 2,2,4-trimetilpentano ou isooctano, que é a resistência da detonação do motor, né? Quando a gente está ali liga a chave, faz a ignição, vai sair uma faísca lá da vela que vai fazer com que a gasolina entre em combustão. Então, quanto maior o índice de octanas da gasolina, ou seja, quanto maior isoctano naquela mistura de hidrocarbonetos que compõe a nossa gasolina C, que a gente usa, né, melhor a qualidade dessa gasolina. E aí, tá aqui ele de novo, né, o 2,2,4-trimetilpentano e o N-heptano, são os dois principais componentes da nossa gasolina. Né? Lembra ali que a gente falou há pouco que é uma mistura de hidrocarbonetos, mas os principais são esses dois aqui. Então, quanto mais isoctano eu tiver, melhor a qualidade da minha gasolina, que é o índice de octanagem. Eu dei outros exemplos, né, de hidrocarbonetos alcanos, derivados do petróleo, portanto, que vocês não precisam saber o número de carbonos, querosene, não sei porque que saiu muito no E do dia, mas enfim. Então, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes, asfalto, tudo é derivado do petróleo. Só que eu não preciso saber essas fórmulas, preciso saber para o Enem, que são derivados do petróleo. Em combustíveis a gente vai falar da combustão deles, né, da utilização, efeito estufa, tudo com mais calma. Então, esses são os compostos teóricos, né, do hidrocarboneto que eu preciso saber, portanto, para a prova do Enem ou da URGS. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta sobre eles, gente. Nada? Então, gente, o nosso capítulo 3 aqui, a nossa continuação da orgânica. Oi? Ah, beleza, Dani. Tá, então quando vocês estiverem, né, vão perguntando que eu tô ligada aí no chat. Aqui no capítulo 3 eu vou continuar com hidrocarbonetos, então, com a nomenclatura, né, gente? Aquela parte, assim, que ela é bem chatinha, mas ela é, sabendo a regra inicial, ela vale para todas as funções orgânicas. Então, aqui começando nos alcanos, né, já que a gente falou sobre a importância deles na nossa vida cotidiana, né, a importância do metano, GLP e tal. Agora vamos nomear esses caras aí. Então, tem a regra principal, né, para a cadeia normal, prefixo grego, né, dando a quantidade de carbonos na cadeia, o infixo -an, ligação só simples, né, sufixo -o da função hidrocarboneto. Botei ele na estrutura molecular ali e na estrutura condensada. O nosso maior problema é nomear cadeias ramificadas, né? Então, a regra, de novo, vale para qualquer função orgânica. Eu tenho sempre que escolher a maior sequência de carbonos para dar o corpo da cadeia, né? Para dar a cadeia principal, que se chama. E eu gosto de fazer uma analogia com a árvore, gente. Posso olhar uma árvore que não tenha galhos, só o tronco, ou uma árvore que tenha galhos, né? Mas eu vou olhar a árvore, tronco é a cadeia principal, é que nem nós aqui. Então a gente vai escolher sempre a maior sequência. Eu botei uma grande aqui com 11 carbonos, porque ela tem algumas peculiaridades aqui para a gente escolher a cadeia principal. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Ver a maior sequência de carbonos possível. Então, claro, a gente sempre começa, né, pela linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso fazer um L invertido aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Ganhou da reta. Então, eu vou escolher aqui, como cadeia principal, o Lzinho aqui. Eu sou meio descoordenado aqui. De lado, gente. Vai ser meio difícil, mas tudo bem. Tá, marquei aqui a cadeia principal. Então, eu já sei que tem 11 carbonos. Prefixo grego de 11, 1, de 1, né? E dec, de 10. 1 dec, an de alcano, A de hidrocarboneto. Beleza. Agora eu tenho que escolher a extremidade para dizer quem é o número 1.
Então, ou a de baixo ou a da direita lá de cima. O que faz com que eu escolha? Eu tenho que ter a extremidade mais próxima da característica da função. Então, dizer, como assim, característica da função? Alcano é tudo igual, né? Tudo hidrocarboneto, ligação simples, carbono e hidrogênio, beleza. Só que se eu tiver essa regra na mente, quando eu chegar em alcino, lá nas oxigenadas, eu vou estar sempre escolhendo a extremidade mais próxima do diferencial, porque ele manda na cadeia, já que é a função orgânica. Então aqui nos alcanos o meu diferencial são quem? São os radicais. Então a extremidade aqui de baixo, ela é a mais próxima do primeiro radical, por isso a escolha dela. Então vou dizer que esse aqui é o carbono 1. Então, o que eu vejo aqui? Que no 2, no 3 e no... Opa, tem mais aqui no 4 aqui, e aqui eu tenho radicais iguais, né? Metil, metil, metil. Então eu tenho tetrametil. Eu preciso sempre colocar o prefixo da quantidade daquele radical que se encontra repetido, tá? Depois a gente vai ver outros radicais. Aqui eu tenho um radical, ó, de 4 carbonos. O que eu sei? Qual é o prefixo de 4? É but. Então eu sei que ele é um butil. Resta para eu descobrir aqui qual dos butil ele é. Então o que eu vou olhar? Para o carbono que se ligou na cadeia principal. Esse carbono aqui, ele é considerado primário. Aí alguém pode me dizer, como assim, velho? Ele está ligado na cadeia. Tudo bem, se eu estivesse classificando a cadeia inteira, mas no momento que eu vou nomear o radical, eu esqueço aqui a cadeia. Eu olho só para ele. Então, daqueles 4 que estão pendurados, ele é um primário, mas essa minha cadeia é ramificada. Então, eu não posso chamar de N-butil. Como é que eu vou chamar ele? De iso, porque tem a estrutura iso. Quem é a estrutura iso? Um CH entre 2 CH3. É um iso ligado no 4º carbono. Então, ele é um isobutil. Aí eu vejo aqui que mais adiante, ó, no carbono 8, eu tenho um iso de novo. Só que esse iso, um CH entre 2 CH3, ele é formado por 3 carbonos, então é um isopropil. Então, nesse momento, eu já descobri os radicais ali de cima e vejo que aqui embaixo eu tenho 2 radicais iguais com 2 carbonos, então aqui ficou mais fácil, né? Eu tenho 2 etil. Bom, no momento em que eu vou nomear, gente, o que vai acontecer? Eu tenho que, pela nova indicação da IUPAC, seguir a ordem alfabética. Então, eu tenho metil, tenho isobutil, isopropil e etil. Então, primeiro na ordem alfabética é o etil. Então, começa por ele. Então, no 7, no 9 eu tenho um dietil. Então, gente, alguém pode estar pensando assim, ah, só um pouquinho, deve ser pelo D, né? Não. O prefixo que indica a quantidade de radicais iguais que eu tenho, di, tri, tetra, ele não conta na hora de eu escrever o nome em ordem alfabética. É o nome do radical. Tá? Coincidentemente aqui o D está antes do E no alfabeto, mas tudo bem, mesmo que eu tivesse um tri, teria que começar pelo etil, porque ele é dos radicais aquele que está antes do alfabeto. Então 7, 9 dietil. No 4, o isobutil. No 8, um iso também, só que um P, portanto vem depois do butil, propil. E depois, então, os tetrametil decano. Tranquilo aqui, gente? Então, sempre nós vamos escolher a extremidade 1, a mais próxima da característica. No caso dos alcanos, a característica são os radicais. Opa. Não estou conseguindo operar aqui. Dá um tilt aqui no... Bom, aqui, gente,
dos hidrocarbonetos alcanos, a gente encerrou com a nomenclatura. Um segundo hidrocarboneto, alcenos ou olefinas. Gente, esse sinônimo de olefinas, às vezes é utilizado no Enem, às vezes ele fala das olefinas. Então, por que é alceno, tá? Eu botei porque que ele tem esse nome. Na verdade, na reação com os halogênios ou cloro ou bromo, eles formam um gás, que é um líquido oleoso, né? Então ele acabou recebendo esse nome de gás olefin. E por essa razão eles são chamados de olefinos, só por isso, tá? Ele vai ter uma ligação dupla na cadeia, portanto tem 2 carbonos com hibridização sp2. E o principal deles, gente, principal alceno, não sei o que eu aqui. Opa, Camila entrou aqui. Deu, agora deu. O principal alceno é o eteno, gente. O eteno, vocês vão ter uma overdose com eles lá em polímero. Ele é matéria-prima para plástico. Então, eu vou utilizá-lo, né, vindo do petróleo. Ele é utilizado, às vezes, em anestésicos. E aqui, amadurecimento forçado de frutas verdes. O que é esse forçado? Os vegetais formam alceno para o amadurecimento. Só que, muitas vezes, a gente escuta, né, dentro de casa, enrola o abacate no jornal para ele amadurecer mais rápido. Então, o jornal, ele tem alceno, estrutura. Então, se eu enrolar um abacate, sei lá, qualquer fruta que eu queira que esteja verde, que amadureça mais rapidamente, o alceno que está presente ali vai acelerar esse amadurecimento. Então, as 3 funções básicas aqui do alceno são essas. Então, para produção de plásticos, a gente vai ter o eteno. Ele vai formar o radical vinil, gente. Lembra que a gente formou os radicais da semana passada dos alcanos, retirando hidrogênio para deixar elétrons livres e fazer alcínio para entrar na cadeia. Então está aqui o vinil, que muito pouco se chama ele de etenil. A maioria das vezes se chama de vinil. Os discos de vinil, o plástico, sinônimo vinil. Esse radical, dependendo do que a gente coloca nele, ele vai dar um plástico diferente. Ele pode dar o polivinil, se é só um polímero formado pelo eteno. Ele pode dar o poliestireno, se eu botar um fenil aqui, que é o isopor. Ele é matéria-prima para vários tipos de plástico, que a gente vai ver em polímeros. Então, primeira coisa, os etenos, o eteno, aliás, é o principal alceno. A gente viu ali nos alcanos, vários alcanos, né? Gasolina, GLP, metano. Aqui nos alcenos eu tenho um só representante. Diminui, né, a quantidade de questões teóricas, né, em relação aos alcanos. Então, o que pode aparecer em questão teórica? O vinil, né, o eteno principal, matéria-prima dele é a produção de plásticos. Nomenclatura, mesma coisa, regra geral, prefixo grego, só que aqui eu tenho um diferencial, que eu não tinha nos alcanos. O diferencial aqui é quem? A ligação dupla. Então, ela é a mandante da minha cadeia. A extremidade 1 terá que ser sempre a mais próxima dela, que é o diferencial da cadeia carbônica, né? Então, aqui eu botei o but2eno como exemplo, e a gente vai ver aqui a regra. Meu Deus, eu estou clicando tudo errado aqui, gente. A pessoa é meio cega. Ficou lá embaixo na barra de tarefa. Mas os probleminhas aqui, porque eu estou torta no meio da TV e do Volt aqui, ainda por cima você sabe que eu enxergo tripouco, então de vez em quando eu fico clicando no lugar errado. Então, a nomenclatura da IUPAC para os alcenos vai ser a mesma nomenclatura dos alcanos. Escolha a cadeia principal. Porém, aqui eu vou ter que escolher a cadeia principal, a estrutura mais longa que contenha a minha dupla ligação. Então, nesse caso aqui, poderia ser a reta, né? Ele invertido dá o mesmo nome, que a gente coloca o metil. Então, eu ficaria carbono 1 obrigatoriamente esse. No 4, o metil, pente 1-eno. Gente, vocês vão ver nas questões mais antigas de vestibular, penteno 1 ou 1-penteno. Porque antes se colocava o nome inteiro e a posição da insaturação ou antes da cadeia principal ou depois, né? 1-penteno ou penteno 1. Só que aí o PAC recomenda
que a gente use após o prefixo grego para facilitar a visualização da cadeia, né? Então, pente, ou seja, a cadeia principal tem 5. No primeiro dos 5 carbonos, eu tenho em dupla ligação de um hidrocarboneto. Fica mais fácil a identificação da cadeia pelo nome. Então, se vocês pegarem algum teste, alguma coisa que venha um número ou antes ou depois da cadeia principal, não tem problema, não está errado, né? É uma recomendação da IUPAC que se faça assim, mas não significa que a anterior esteja errada, tá? Aqui uma outra cadeia, um outro exemplo, uma cadeia maiorzinha aqui. A extremidade 1, ó, vejam que poderia ser essa, porque ela está mais próxima do primeiro radical. Só faltou um 3, né? Está errado aqui, ao invés de 2 é 3. Mas o que aconteceria aqui, gente? Eu ficaria com a minha ligação dupla em um número de carbono maior. Então, o que eu sou obrigada a fazer? Escolher como extremidade 1 essa, porque aí a minha insaturação vai estar no carbono de número 1, 2 e 3. Se eu viesse por aqui, ela estaria no 1, 2, 3, 4. Como 4 é maior que 3, eu descarto essa e venho por aqui. Então, no 6-metil, hept3N. Alcino, in, né? Tripla ligação. Eu vou ter 2 carbonos com insaturação sp, 2 carbonos com a tripla. E aqui o principal representante também, o mais simples dos alcinos, assim como foi lá nos alcenos, o mais simples dos alcenos, né? Que é o etilo. Quem gosta bastante dele? Urgues. A Urgues já perguntou mais de uma vez sobre ele. Sinônimo dele, acetileno. Então, o que eu preciso saber? É um gás incolor, instável, altamente combustível. Não sei se vocês já perceberam, já visualizaram oficinas, né, que consertam carros, a lataria de automóveis. Eles usam como solda um maçarico oxiacetilênico, que é um tubo, né, tipo tubo de aço, tipo esses nossos de botijão GLP, só que ele é bem mais estreito. Ali dentro tem O2, né, e acetileno. E no maçarico, a chama é uma chama azul bem intensa. Quem está manuseando, quem está soldando a lataria, tem que estar com uma máscara de metal, né, em função da chama, e ela chega numa temperatura de 3.000 graus Celsius, né? Então a Urgues já perguntou a utilização desse gás. São 3 importantes. Como maçarico oxiacetilênico, às vezes é usado como gás de iluminação pública, atualmente não muito, e amadurecimento de frutas. Vocês podem dizer, porra, de novo, mas não era o alceno? Sim, só que o alceno vegetal produz, o alceno tem no jornal, beleza. O acetileno não. Então, muitas vezes, o produtor precisa acelerar a colheita dele, lá está com os vegetais verdes, se usa o acetileno, esse gás, no vegetal para acelerar. Tá? Então, ele não é produzido no vegetal para acelerar o amadurecimento. Então, três utilizações importantes: amadurecimento de frutas, maçarico oxiacetilênico e gás de iluminação. Então, gente, assim, ó, a Urgues já pediu, acho que umas coisas sobre isso, faz um tempinho que ela não pede, então é importante a gente saber, pode voltar. Nomenclatura deles, semelhante à dos alcenos, né? Eu vou escolher a extremidade mais próxima da tripla agora. Cadeia principal, prefixo grego, o infixo in, né? E a posição dessa ligação tripla, e por último o sufixo O de hidrocarboneto. Os ramificados seguem a mesma coisa. Vejam que nessa cadeia que eu coloquei aqui, o que acontece? Eu teria essa possibilidade aqui, ficaria com 3, 5 carbonos. Linha reta, 6, venceu. E teria essa possibilidade aqui também. Só que essa possibilidade não é possível. Por quê? Porque a tripla, que é a característica da função, ficaria de fora, né? Eu ficaria com cadeia principal assim, isso aqui passaria a ser um radical, né? Não pode. Então, a escolha aqui da cadeia é a linha reta, e como eu tenho 2 radicais
etil no carbono 3 e metil no 4. Eu vou seguir a ordem alfabética para escrever o nome deles. No 3, portanto, etil, 4 metil, X, 1 e no final. Ok? A próxima subfunção hidrocarboneto são os alcadienos, ou seja, duas ligações duplas, duas N. Principal utilização, polímeros, né? Buna é essa borracha sintética, carpetes, pneus de automóvel, principal utilização dos alcadienos. Então, eles são matéria-prima para vários polímeros também, que a gente vai ver especificamente na aula de polímeros, as reações e a buna. Tá? Nomenclatura deles também segue a nomenclatura dos anteriores, cadeia principal, maior sequência, só que nessa maior sequência eu preciso obrigatoriamente ter a característica da função, que a característica da minha função agora são duas ligações duplas. Então, as duas deverão estar na cadeia principal. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher a extremidade 1, a da esquerda, porque está mais próxima de pelo menos, né, uma das duplas. 8 carbonos, oct, e agora eu vou ter que botar a posição das duas, separada por vírgula. Então, carbono 1 e no carbono 5, duas ligações em, né, oct 1, 5 dieno. E os ramificados? Mesma coisa dos alcenos, dos alcinos. Só que aqui o que acontece? Nesse alcadieno, eu tenho duas ligações aqui, mas no primeiro carbono vai aparecer a ligação dupla. Então, já mandou essa minha extremidade 1 aqui. Então, eu vou ter no 2 e no 5, 2 radicais metil, hexa, 1, 3, dieno. Normalmente, aqui se coloca a letra A depois do prefixo grego nos alcadienos, tá? Mas também não é uma regra. Tem gente que escreve sem a letra A. Então, tem que botar depois as duas posições. De cadeia aberta, foram os 4 primeiros. Né? Agora nós vamos os 3 últimos de cadeia fechada. Ciclanos ou cicloclanos. Eu acho, gente, muito bizarro a gente chamar de ciclano. Os ciclanos, eu acho meio estranho, né? Então, na real, aqui, eu vou chamar de cicloclano, que eu implico um pouco com o ciclano. Então, vamos secar dois. Ciclo, cadeias fechadas. Ligação simples entre os carbonos de hidrocarboneto. Aqui, desculpem, né? Na hora que eu botei a ligação aqui, a pessoa se enganou, botou nos hidrogênios. Claro que não é, é no carbono, né? Então, aqui eu dou um errinho aqui na hora que eu fiz o PowerPoint. A maioria das vezes eles vêm representados pela figura geométrica que forma, né? Então, laterais são os tipos de ligação, as laterais são simples, ligação simples, e os vértices, o número de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. É um ciclo Butch de 4, é uma ligação simples, e hidrocarboneto. Tá? Aqui para vocês, ciclo propano, aplicado em anestesia geral por inalação, e o ciclo pentano, também como anestésico. Normalmente eles são anestésicos. Nunca foi perguntado utilização de ciclo alcano e ciclo alceno. Eles caem bem pouco nas provas. Né? Então, mas para a gente saber a utilização, né? Não simplesmente ver os compostos sem saber aonde a gente usa na nossa vida. A nomenclatura deles, aqui eu consegui botar certinho, né? Mas se coordenou, né? Igual a dos alcanos, já que eles são alcanos, só que de cadeia fechada. Então, ciclo, Butch 4, de ligação simples, O de hidrocarboneto. Mas e se eu tiver ramificação? Então, eu vou fazer como eu fazia aberta, só que lá eu tinha extremidade, aqui eu não tenho. Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu botei um ciclo pentano, né? Ficou meio fechadinho aqui, esse meu pentágono, mas... Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que é um ciclo pentano a cadeia principal, porque a cadeia fechada é uma sequência. Beleza, botei aqui cadeia principal, ciclo pentano. Mas existem duas estruturas penduradas aqui. Eu tenho um etil e eu tenho um metil, queimando a ordem alfabética. Então, como eu não tenho extremidade, o meu número 1 será o carbono, que vai estar ligado no radical que vem no alfabeto
antes. Então, et vem antes de met. Então, etil, e aí eu sigo a sequência aqui dos menores números. O que é seguir a sequência dos menores números? Se eu tivesse subido, determinei que esse é o carbono 1, tivesse colocado 2, 3 e 4 aqui, eu ficaria com os radicais no carbono 1 e 4. Agora, se eu escolhesse aqui o sentido horário, 1, 2 e 3, os radicais estariam nos menores números do ciclo. Então, é essa a sequência que eu tenho que escolher. Então, sempre a regra dos menores números, para qualquer função orgânica que eu esteja nomeando. Vai ter 1 etil no 3 metil de um ciclo pentano. Os ciclenos, que é tão bizarro quanto ciclanos, né, gente? Ou cicloalcenos. Mesma coisa, só que os caras agora são alcenos de cadeia fechada. Desculpem. Então eu tenho aqui a ligação dupla. Então tem um ciclo, uma cadeia fechada, de 3 carbonos, um ciclo próprio. Da dupla ligação, ó. Aqui, gente, se eu não tiver radicais, eu não tenho a necessidade de numerar a ligação dupla. De novo, eu errei aqui, gente. Meu Deus, cegueira total. Então, aqui, ó. Aonde são encontrados? Gente, eles são hidrocarbonetos, então são encontrados no petróleo. Usados, né, como solventes, combustíveis, ceras, enfim. Também não é cobrado em nenhum lugar. Tá? Eles não dão tanta importância para os hidrocarbonetos de cadeia fechada alifáticos. Eles dão para quem? Os hidrocarbonetos aromáticos. Então não tem necessidade de eu saber. Agora, se aparecer, como é que eu nomeio esses caras? Beleza? Aqui, ciclo, buteno, né? 4 carbonos, butil, de ligação dupla. Agora, se eu tiver ramificação, então aí, prestar atenção na extremidade, que não existe porque está fechado, mas na regra. Então, a ligação dupla é a mandante, é o meu diferencial. Então, eu sou obrigada a ter o carbono 1 na ligação dupla, ou carbono mais próximo. Então, o que acontece aqui, gente? Eu tenho C aqui, dupla C aqui, e o meu radical está nele. Eu vou escolher o carbono 1 dos da dupla. Qual deles? Aquele que der a menor sequência de números para os radicais da cadeia. Então, se eu tivesse dado 1 para esse carbono aqui, eu teria radicais no 2, no 3, no 4, no 2 e no 5. Agora, se eu dou o carbono 1 para esse, eu sou obrigada a dar o 2 para esse, porque a dupla tem que estar em carbonos sequenciais. Tá? Eu não posso ter a dupla entre o 1 e o 5, entre o 1 e o 2. Então, o que eu vou escolher? Essa sequência aqui. O 1, porque o radical estaria mais próximo, né, da extremidade, ou na própria. Então, 1, 2, 3, 4. Então, no 1, 4, dimetil, ciclo hexeno. Tá? Então, quando eu tiver ramificação, a ligação dupla eu sei que tem que estar entre 1 e 2, já que está fechado, que eu não tenho extremidade. E eu vou escolher como o 1 da dupla aquele mais próximo da ramificação. No caso aqui, o próprio 1. E os aromáticos, eu não sei se vai dar tempo da gente falar tudo sobre eles. A gente já falou um pouco em cadeia. Assim, gente, isso aqui é muito importante para qualquer vestibular. Aromático, gente, ele cai sempre. Não existe prova de vestibular que na parte orgânica não apareça o benzeno ou algum aromático. Então, a gente tem que estar ligado. Primeira coisa, cadeia fechada. Aromática, não alifática. Alifática é para cadeia aberta ou cíclica, sem o anel benzênico. Por que existe esse anel? Na verdade, esse anel é resultante, né, da nuvem deixada pela constante movimentação dos elétrons π. A gente já falou o efeito da ressonância. O que é ressonância? Constante movimentação dos elétrons π. A ligação π ela é muito instável, então ela vive quebrando. Quebra aqui, passa para cá, quebra aqui, passa para cá, quebra aqui, passa para cá. Esse processo é infinito no benzeno.
já que ele é uma cadeia fechada, com 3 ligações duplas alternadas. Como é que está se representando o benzeno atualmente? Pelo hexágono, com as 3 duplas. Não está vindo mais nessa representação. Desculpa, eu falei sem beber água, né? Me ataquei aqui. Então, o anel aromático, eu botei uma observação para vocês aqui. Também já foi ligação já foi questão da URSS. Quantas ligações sigmas e pi existem no anel? Desculpem de novo. A pi, eu estou cansada de saber, porque são 3 ligações duplas, 3 pi. Só que muitas vezes a gente cai na pegadinha dessa questão. Por quê? E a gente, vou voltar aqui. A gente vê aqui o benzeno dessa forma, ou dessa forma na questão, e conta as ligações sigmas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esquece que a gente tem 6 hidrogênios ligados. Então, na verdade, o anel benzênico tem 12 ligações sigmas, 6 entre carbonos, mais 6 entre carbonos e hidrogênios, e 3 ligações pi, responsáveis pelo efeito da ressonância. Principal fonte do benzeno, hulha, né, que é o carvão mineral, e o petróleo. Outra coisa que eu já comentei para vocês é a observação nos postos de combustível, né? Quando a gente está abastecendo ali, eu pelo menos fico lendo, está ali na bomba mesmo, procurando os compostos, e sempre tem ali, cuidado, benzeno cancerígeno, né? Então, sempre fiquem com isso na cabeça, benzeno cancerígeno. Pode aparecer em provas do Enem, principalmente, como já foi mais de uma vez. Então, maioria dos aromáticos são cancerígenos. Então, são matérias-primas para várias coisas, medicamentos explosivos. A gente vai falar em reações orgânicas, né, do trinitrotolueno, borracha, mas de novo a cegueira, meu Deus, desculpa, eu tô enxergando. Nomenclatura deles. Cadeia principal quem? Benzeno. Então eu vou botar o nome do radical que estiver ligado a ele. Metilbenzeno, ou o nome usual dele, tolueno. O chileno é quando eu tiver 2-metil ligado no anel benzênico. Então, o que eu vou fazer? Carbono 1, de um dos radicais, seguir a sequência dos menores números, né? O carbono 2, o da lateral direita dele. Então, 1, 2 de metilbenzeno, o orto-chileno. E numa cadeia aqui, eu tenho radicais diferentes, como essa aqui. Então, eu vou dar o número 1, aqui ficou no metil. Aliás, essa cadeia aqui ficou invertida, gente. Eu peguei essa imagem invertida na conta. Eu tenho que dar 1 pela ordem alfabética. Então, 1 etil, 3 metilbenzeno. Tá? Tá invertido aqui. Peguei um exemplo da nomenclatura anterior. Desculpa. Aqui, gente, essas posições bem importantes, tá? Quando eu tiver ligantes nos carbonos em sequência, ó, 1 e 2, como foi no exemplo anterior, eu posso chamar de orto. Então, esse aqui ficou orto chileno. Não consegui voltar aqui. Essa minha configuração para vocês enxergarem aí ficou melhor. Mas eu fico clicando errado aqui, gente. Deus me livre. Então aqui, ó, gente, 1 e 2, que é o orto, 1 e 3 é meta, porque, ó, entre esses carbonos eu tenho um outro. Então, 1 e 3 seria metil, 1 e 4 para. Claro que se nós viermos pelo sentido anti-horário, daria a mesma coisa. Né? 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Então,
eu vou nomear aqui em ordem alfabética, esse ficou certinho aqui. 1-etil, 2-metil, benzeno. Poderia chamar, ao invés de número, de orto, né, porque eles estão nas duas posições, 1 e 2, o orto-etil, metil, benzeno. Os aromáticos polinucleares, o importante que cai bastante é o naftaleno, né, a substância naftalina, aquela que a gente conhece. Temos o antraceno, fenantreno, então tem outros aromáticos polinucleares. Precisa eu saber? Não. Eu preciso saber o nome e a estrutura é do naftaleno. E nós vamos ter radicais também, como a gente teve nos alquila, só que cuidado que aqui o nome vai ser arila. Alquila quem são? Metil, etil, butil, propil e arila, de aromático. Fenil, benzil. Benzil, a ligação livre está no carbono de fora. Do naftaleno, gente, não tem posição 1, 2, 3, sei lá. Tem as letras gregas alfa e beta. Então, se for na lateral, qualquer uma das quatro, ou esta, ou esta, ele é beta. Se for em qualquer uma das quatro pontinhas aqui, alfa, alfa, alfa e alfa. Fenil, quando é o benzeno sozinho. Benzil, quando a ligação livre está no carbono externo. E se nós tivermos o tolueno se transformando em radical? Então, eu vou observar a ligação livre. Ó. Se ela estiver no carbono vizinho à metila, é o orto, posições 1 e 2. Se ela estiver aqui, um carbono no meio, é o meta. Se estiver em posições opostas, é o para. Tranquilo, gente? Acho que fechei aqui até o horário, fui um pouco a mais. Então, gente, eu coloquei lá uma lista também de 25 exercícios, que eu vou colocar o gabarito dela resolvida, lá no Face, tá? E vou botar mais, né? Vamos colocando sequência de exercícios. Essa semana eu vou botar já o capítulo 4, né? Para a nossa aula da semana que vem. Vamos que vamos, né, gente? Não vamos perder o foco. Uma boa semana para vocês. Que vocês estejam bem, com bastante saúde. E fiquem em casa, gente. Tá? Beijo para todos. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Dá um tchauzinho aqui, já que hoje foi só a minha voz. Beijo, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.